Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho de Vamos Ficar Bem, que é o próximo livro de Calunga a ser transformado em e-book. Aguarde, confira. E dentro desse livro tem muitas lições encantadoras, lições profundas, e uma das mais profundas para mim é uma que diz que tudo é sagrado. E tem um trecho em que Calunga diz o seguinte: você já parou para pensar que a sua vida é sagrada? Cada instante, uma oportunidade sagrada? Cada leitura, um aprendizado sagrado? Cada reencontro, uma alegria sagrada? Experimente sentir isso para não perder mais nada de importante que está acontecendo perto de você. Não perca nada. Tudo é sagrado. O Calunga aqui ele está dizendo que tudo é sagrado no sentido de que tudo tem uma finalidade maior. Tudo vem da criação divina. Tudo surge da vontade divina. E nós estamos imersos nesse contexto, na situação da nossa vida, com as nossas ocupações, com os nossos familiares, com os problemas que surgem para nós resolvermos, com aquelas curas que nós estamos buscando dentro desse contexto sagrado. Ou seja, não existe ninguém isolado do exercício, né, de viver diante de uma lei sagrada, que é a lei divina natural, tá? Então, nesse sentido, o Calunga está dizendo para nós olharmos com essa perspectiva, tá? Quando a gente pensa em perspectiva, a gente pensa primeiro naquilo que os nossos olhos veem, tá? E a gente pensa primeiro nos sentidos materiais, que são aqueles que nos afetam mais continuamente aqui na vida encarnada, tá? A gente tem intuições, a gente tem inspirações, mas a gente está o tempo todo dentro desse concerto de sensações, né, que nos envolvem. E muitas vezes esse nosso envolvimento com as situações que nos rodeiam nos tiram do eixo, nos fazem perder o equilíbrio, né? Porque a gente começa a deixar a emoção tomar conta, né? A gente começa a deixar a arrogância, o orgulho tomarem conta, né? Então a gente vê uma situação acontecendo, a gente acha que a gente tem que ir lá resolver e tomar uma atitude, né? A gente vê coisas que aparentemente para nós, né, parecem injustas e é evidente, né, que nós estamos aqui para auxiliar todas as pessoas que nós pudermos também na caminhada delas, mas nós não podemos fazer acepção de justiça, tá bom? Porque a justiça não está nas nossas mãos, a justiça está acontecendo a cada segundo, a cada milésimo de segundo, pela aplicação, pelo próprio funcionamento das leis universais. Então, é através dessas leis universais que nós estamos onde nos colocamos, tá? Através das nossas escolhas e vivendo as consequências de nossas escolhas. Estou falando não só de uma vida, mas de muitas vidas, tá? Estamos diante de desafios, de muitas vezes enfermidades que nós mesmos solicitamos na espiritualidade antes de encarnar, para que nós tivéssemos oportunidade de exercitar determinadas qualidades morais e desenvolvê-las, desenvolver o amor, desenvolver o bom senso, desenvolver a benevolência, tá? Desenvolver o amor pelo conhecimento. E às vezes essa oportunidade que a gente tem aqui, para quem olha de fora, às vezes olha até para a pessoa e fala assim: ai, credo, que difícil, que situação. Mas a gente também precisa pensar que muitas vezes aquela alma suplicou para atravessar aquela situação nessa encarnação, mas todo ser reencarnante
Nesse nosso plano aqui da Terra, ele traz do plano espiritual uma ideia, né? Um plano do que ele precisa desenvolver, do que ele precisa superar, e ele solicita condições, tá? Essas condições muitas vezes são limitações físicas. Essas condições muitas vezes estão relacionadas ao meio em que ele reencarna, à família em que ele reencarna, né? O tipo de situações às quais ele se expõe e que permitem que ele exercite essas qualidades que ele veio aqui para treinar e desenvolver. Sabe como é que é, né? É só a gente treinando que a gente melhora o desempenho e que a gente atinge, né? A gente chega mais perto da perfeição, né? Atingir a perfeição está muito longe ainda da gente, ok? Então veja só, às vezes a gente está aqui na Terra e parece que a gente só confia nos sentidos. Então a gente vê uma coisa que parece injusta e a gente já diz que é uma injustiça, né? E a gente já fica querendo resolver, querendo de alguma forma modificar aquilo, ou se for uma injustiça daquelas que alguém praticou, a gente quer ir lá tirar satisfações com aquela pessoa, tá? E não é que não exista a chance de conversar e de diálogo, mas é o senso, né, de injustiça que a gente precisa rever. Porque essa mania de achar que tudo é injusto acaba nos transformando, muitos de nós, né, em justiceiros, ou seja, a gente vive com aquele complexo de justiceiro, né, que tudo que acontece que a gente acha errado, a gente tem que ir lá e reclamar, a gente tem que ir lá e corrigir, tá? Existem situações em que isso é pertinente, tá certo? Existem situações em que isso não é pertinente. Se você adquire um produto e alguém lhe diz que esse produto tem uma determinada função, você leva para casa e ele não realiza aquela função, você tem o direito de reclamar. Mas quando você enxerga situações que envolvem pessoas, que envolvem conflitos, que são um pouco mais complexas, às vezes a gente precisa ter um olhar um pouco mais sereno, um olhar um pouco mais ponderado, contribuir, né, com aquela chamada ao bom senso, né, com aquelas ponderações do ponto de vista que a gente já pode ter, porque a gente já desenvolveu no conhecimento da espiritualidade, na nossa própria vivência, tá? Mas a gente não é justiceiro, gente. A gente não precisa perder esse complexo de justiceiro que a gente tem, tá? O máximo que a gente consegue fazer aqui nesse planeta é agir conforme a nossa própria consciência, tá? E a nossa consciência também está evoluindo. Então, provavelmente, nós já tivemos atitudes no passado que considerávamos corretas, e hoje, aprendendo um pouco mais, a gente percebeu que não eram, a gente abandonou aquelas atitudes. Aí hoje a gente tem coisas que a gente também pensa que devem ser de um jeito ou de outro, dentro da nossa evolução, mas nada impede que a gente dali para frente, em algum momento, mude de ideia também. Então a gente não tem condição de ser justiceiro, de justiçar, né? A gente trabalha pela justiça, a gente trabalha pela melhora, a gente trabalha pelo bem-estar, tá? A gente faz isso de coração, mas não é a gente que sabe no fim o que é justo e o que é injusto. Quem sabe disso é o Criador dentro da aplicação das suas leis. Então, o que é que te cabe, né? O que te cabe primeiro é confiar na sabedoria divina, confiar na perfeição divina e na perfeição das leis divinas atuando sobre todos os espíritos encarnados e desencarnados, tá? O que te cabe é buscar fazer aquilo que te parece mais certo, tá certo? Sem determinar o que é certo, mas dentro da sua perspectiva, agir da forma que você considera mais certa. Aquilo que você tem como comportamento, a sua ética, depende de você, né? Os seus hábitos, a sua forma de lidar consigo mesmo, com os outros seres, com a natureza, é a sua forma do seu desenvolvimento. Tá?
tá? Como a dos demais tem a forma do desenvolvimento deles, tá? A justiça, ela não depende dos espíritos. A justiça está fora do nosso alcance. Em algum momento nós teremos um entendimento mais amplo, né? Junto com o desenvolvimento das outras virtudes, do comedimento, do amor, da paz, da paciência. Em algum momento nós vamos ter uma compreensão maior disso, mas não imaginemos que é por aqui, não imaginemos que é nesse planeta, tá? Então façamos isso, trabalhando segundo a nossa consciência, sempre pelo melhor, mas sem julgar e sem achar que a gente é capaz de fazer justiça, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.